Sejam bem-vindos a mais uma aula com o Dino. Hello, my favorite students. Welcome back to another lesson with Dino. But before we start, first let's talk about the type of the lesson. It's a grammar lesson. O tipo da aula é aula gramatical. And the topic, word order. Então, o tópico de hoje falaremos sobre ordem de palavras. Por que ordem de palavras? Até podes ter o domínio do inglês. Podes até conhecer o vocabulário em inglês. Então, mas o que acontece? Nós às vezes nos preocupamos como é que eu posso organizar uma frase. Já conheço a língua inglesa, já sei, já conheço o vocabulário. Então, para escrever uma carta, escrever um currículo, escrever um documento qualquer em inglês, como é que eu posso organizar as palavras? Então, não te preocupes que hoje irás saber como é que se organizam as palavras em inglês, ok? Mas antes de começar, não se esqueça de dar um like no meu canal da YouTube e também não se esqueça de subscreveres para sempre que eu for a postar um vídeo novo, sempre vais ter notificações, ok? So let's get started. Right then, let's start with number one. Number one says here, a sentence usually begin with who, personal pronoun, followed by what, a verb. As frases geralmente começam com who, que é o pronome pessoal, seguido com what, que é verbo. Então, o que é who? É a pessoa, ou o pronome pessoal, não é? E também what. What é o questionário, quer dizer o que é o verbo nesse caso, e é a ação também, ok? Então, nesse caso, sempre quando nós queremos iniciar uma frase, devemos começar com o pronome pessoal a seguir o verbo, ok? Temos aqui este exemplo, este masbumbo. Neste caso, o masbumbo não é pessoa, mas faz parte do pronome pessoal. Então, vamos ler o exemplo. The bus returned. Então, temos aqui o elemento who, que é the bus, e o elemento what, que é returned. Neste caso, temos quem fez a ação e temos a própria ação, ok? E traduzindo fica o masbombo retornou. The bus returned. Right then, let's move on to number two. Verb with direct object. Então, aqui, verb with direct object é quando nós continuamos a usar o pronome pessoal, quem fez a ação, e o verbo, quem cometeu a ação, mas aí já temos o substantivo também, não é? E nesse caso chamamos que são substantivos diretos. Então, o que nos diz este comentário? Some verbs require a direct object. It's also part of what? Make sure you keep the verb and its object together. Os substantivos diretos também fazem parte do what. Coloque os substantivos e os verbos juntos. Então, nesse caso, quando nós tivermos um substantivo, os substantivos não fazem parte de nenhum elemento. Neste caso, nós anexamos no elemento what, que é o segundo elemento, não é? Então, como é que fica? Como é que nós podemos organizar isso? Tendo pronome pessoal, verbo e o substantivo. Primeiro, começamos com o pronome pessoal, colocamos o verbo no fim, o substantivo. Então, the car hit the tree. O carro embateu a árvore. Nesse caso, o carro é o pronome pessoal, hit, que é embater, é o verbo, the tree, que é a árvore, é o substantivo, ok? E recordar que o substantivo não faz parte de nenhum elemento. Ele é anexado no segundo elemento, que é what. Let's continue. Verb with indirect object. Então, neste caso, quando nós dizemos que é verbo with indirect object, é quando nós temos pronome pessoal, temos o verbo, temos o substantivo, mas também temos a preposição. Por isso já é indirect object, porque já vem com preposição. Some verbs require an indirect object. It's also part of what? Make sure you keep the verb and its object together. Então, os substantivos
indiretos também fazem parte do what. Coloca os substantivos e os verbos juntos. Então, nesse caso, vamos ter dados onde nós vamos ter pronome pessoal, verbo, substantivo e preposição. Então, como é que nós arrumamos isso? The car collided with the tree. The car, o carro colidiu com a árvore. The car é o pronome pessoal. Collided, que nesse caso é o que cometeu a ação. Collided é o verbo, que é a própria ação, que é colidir. With é a preposição. The tree é o substantivo. Que with é com e the tree, nesse caso, é a árvore, não é? Então, quando nós temos esses dados, temos aquele conhecimento do vocabulário, mas não sabemos como arrumar. Se nós temos o substantivo e a preposição, arruma-se assim desta forma, ok? So now let's continue. Right then, let's move on to number 3. The third element. Agora vamos ver o terceiro elemento. E este terceiro elemento chama-se where. Where, traduzindo where é onde. Então, neste caso, significa que é quando nós queremos mencionar o local numa frase. Então, como é que nós podemos organizar uma frase? Neste caso, we use the third element where to refer location. Usamos o terceiro elemento where para referir a localização. Então, vamos lá ver este exemplo. De como é que nós podemos arrumar isso. Clara ate breakfast at the kitchen. Então, aqui o que é que nós temos? Temos os dados que nós temos: pronome, verbo e preposição e local, não é? Agora aqui já não temos substantivo, temos o local. Então, neste caso, o local é considerado como o terceiro elemento. A Clara mate bichou na cozinha. Então, neste caso, quando nós temos esses dados, devemos arrumar desta forma, começando pelo pronome, verbo, preposição e o local, ok? So now, let's continue. The fourth element, when. O quarto elemento, que é when. We use the fourth element when to refer timing. Então, neste caso, usamos o quarto elemento when para referir o tempo. When, nesse caso, traduzindo when, quer dizer quando. Então, quando nós já queremos criar uma frase onde queremos mencionar as datas, tempo, como é que fazemos? Então, vamos lá ver aqui este exemplo. Daddy is calling Martha now. Então, aqui temos pronome, verbo, substantivo e o tempo. Então, o tempo é o quarto elemento. Se tivéssemos o local, deveríamos encaixar antes do tempo, não é? So let's continue. The fifth element, how. We use the fifth element how to refer manner. Usamos o quinto elemento how para referir a maneira. Então, traduzindo o how é como. Então, quando nós queremos dizer qual é a maneira, como é que isso aconteceu, é quando nós usamos o qual. Mas temos que lembrar que é o quinto elemento. Se nesse caso, ver o local, o tempo, temos que primeiro escrevermos o local, depois o tempo, depois no fim que vamos escrever a maneira. Então vamos lá ver este exemplo, como é que foi. The car hit the tree with great force. Então aqui temos, traduzindo fica, o carro embateu na árvore com muita força. Então, aqui temos the car, personal pronoun, que é quem cometeu a ação. Hit é o verbo, que é a ação. The tree é o substantivo, e dissemos que o substantivo juntamos juntos com a ação, né? With é a preposição. Great force é a maneira de como o carro embateu. Como é que o carro embateu? Com muita força, ok? Agora vamos ver o sexto elemento e o último também. The sixth element, why. Why, traduzindo why, quer dizer porquê, não é? Que neste caso é a razão por que você fez. We use the sixth element how to refer a reason. Usamos o sexto elemento why para referir a razão.
Então, se nós temos tantos os dados e queremos mencionar a razão deve ficar por último, porque é o último elemento, seguindo a sequência, não é? Então, neste caso, vamos ver este exemplo. She arrives at the office early because she has a lot of job. Ela chegou cedo no escritório porque tem muito trabalho. Então, queremos saber por que ela chegou cedo. Porque tem muito trabalho. Então, nesse caso, como é que se arruma? Primeiro, começa-se com o pronome, o verbo. Aqui temos o local. Então, o local, já que é o terceiro elemento, encaixamos aqui. Também temos o tempo. Não é? Encaixamos aqui. Mas está a faltar um elemento que não faz parte desta frase. Então, logo, podemos encaixar este último elemento. Porque ela chegou, porque ela tem muito trabalho. Por que ela chegou? Porque tem muito trabalho. Que é o sexto elemento, why. I hope you understand my explanation. Então, se percebeu, trago aqui um pequeno exercício. If you understood, I have a exercise for you. So let's get to work. Rearrange the words as in the example. É para nós arrumarmos as palavras como está no exemplo. Então, aqui temos esses dados. Is calling Dad Marta. Então, como é que nós podemos arrumar? Então, arruma-se desta maneira, começando com o pronome, o verbo e o substantivo. Então, vamos fazer o mesmo. We are going to do the same in number 2. We have these words. We have to rearrange them because they are not in order. Então, estas frases não estão em ordem. Temos que colocar elas em ordem, seguindo a regra dos elementos. We are going to do the same in number 3. And also we are going to do the same in number 4. Que é para nós tão desarrumadas, é para nós arrumarmos. Por isso aqui estamos a dizer rearrange. We are going to do the same in number 4 and number 5. I hope you enjoy watching this video. I hope you understand my explanation. I'll see you soon. Bye.